Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa de hoje será celebrada pelas almas de Anthony Rodrigues, John e Serafina Rodrigues e Joseph Alves. Também quero rezar na intenção de Giovanna Tonon Stein Crowder, para que o Espírito Santo a ilumine hoje com a sua luz divina, e também quero rezar por Jair Oliveira, pedindo ao Senhor que dê a ele serenidade e também dê a ele conforto e coragem para enfrentar o sofrimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, mas como a pessoas demasiado naturais, como a crianças em Cristo. Por isso vos dei leite a beber e não alimento sólido, porque não podeis suportá-lo. Mas nem sequer o podeis suportar agora, porque ainda sois demasiado naturais. De facto, se entre vós há inveja e discórdia, não é certo que sois demasiado naturais e procedeis segundo critérios humanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Pedro, e outro, eu sou de Apolo, não julgais apenas por critérios humanos? Então quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos de Deus, por meio dos quais alcançastes a fé. Cada um na medida em que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Assim, nem o que planta, nem o que rega, são coisa alguma. Só Deus é que conta, pois Ele é que faz crescer. Entretanto, quem planta e quem rega trabalham como um só, mas cada qual receberá a recompensa, segundo o esforço do seu trabalho. Nós somos colaboradores de Deus, e vós sois o campo de Deus, o edifício de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz a nação que tem o Senhor
por ser Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Do céu o Senhor contempla e observa todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Do lugar onde habita, contempla todos os habitantes da terra. Ele que formou o coração de cada homem e está atento a todas as suas obras. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Nele se alegra o nosso coração. Em seu nome santo, pomos a nossa confiança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Aleluia, aleluia. Demos graças ao Senhor. Aleluia, aleluia. Demos graças ao Senhor. O Senhor enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres e proclamar aos cativos a redenção. Aleluia, aleluia. Demos graças ao Senhor. Aleluia, aleluia. Demos graças ao Senhor. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. After Jesus left the synagogue, he entered the house of Simon. Simon's mother-in-law was afflicted with a severe fever, and they interceded with him about her. He stood over her, rebuked the fever, and it left her. She got up immediately and waited on them. At sunset, all who had people sick with various diseases brought them to him. He laid his hands on each of them and cured them. And demons also came out from many, shouting, "You are the Son of God." But he rebuked them and did not allow them to speak, because they knew that he was the Christ. At daybreak, Jesus left and went to a deserted place. The crowds went looking for him, and when they came to him, they tried to prevent him from leaving them. But he said to them, "To the other towns also I must proclaim the good news of the kingdom of God, because for this purpose I have been sent." And he was preaching in the synagogues of Judea. The Gospel of the Lord. My brothers and sisters, in today's first reading, Jesus, St. Paul, is talking about the community of Corinthians. And what he says in the very beginning of this reading is this: "I could not talk to you as a spiritual people, but as a fleshly people, as infants in Christ." It means, I talk to you as children. In other words, he is saying,
you are not prepared yet to receive what I have to talk to you, because your faith is not yet mature. That's why he said, I fed you milk, not solid food. So it is in this way, when a child is born, we don't give her something solid to eat, because the child has no teeth. So then that child must be fed with milk or another kind of food that's not going to hurt her teeth, because her organs is not formed, she cannot digest. So what St. Paul is saying to that community is, you cannot digest what I'm talking to you, because in your midst there is jealousy, rivalry among you, yet there is no maturity in faith. He says, whenever someone says, I belong to Paul, and another, I belong to Apollos, are you not merely men? So what St. Paul is not complaining, but what St. Paul is warning them, it is about the divisions in that community. And those divisions is taking them apart of one another. Since I came here in Bristol, people used to tell me, Father, I am not from St. Elizabeth. I am from other parish. I am from that parish. So I always heard that, as if we were living in a city where each one in different parish worship a different God. So what St. Paul is saying, God is the one who grows everything. God is the one who caused the growth of everything. There is no division in the kingdom of God. There is no division by parish. This parish is this way because this parish is better. That parish is not good. That parish is in this way. So people, we Catholics, many of the times we try to divide ourselves in parishes. As each parish would be a category where that one is good, that one is not good. And when people talk about priests, oh, that priest is holy, that priest not holy, that priest is good, that priest not good. It's in this way always. So St. Paul is saying, you are not adult in faith. You are still children. You are still infants. You must grow, because God is the one who caused the growth. So one put the seed, another one water the seed, and God is the one who caused the growth of the seed. So in this way, St. Paul is warning the community of Corinthians that they are not divided in themselves, but they belong to God. And God is the one who is the reason of their growth, of their faith. So in this way, we cannot act if each church or each community would be a special kingdom of God. The kingdom of God is just one. There is no two or three. It's just one. And priests work for the same God. We priests as well, sometimes we do in this way. If we got somebody who is sick, oh, that person is not from my parish, I'm not going there. Things works in this way sometimes among priests as well. So it means this is a calling to us that we work for the same church. The church is just one, it's not two. And also this church, it is founded in the same rock. And also this church go toward the same God. And this church is the one who it is the channel to God's salvation. In this way, we belong to the same community,
we worship the same God, and also we are saved by the same Jesus Christ. No Evangelho de hoje, Jesus continua a fazer as curas que ele já iniciou no início do Evangelho, quando nós ouvimos Jesus dizer na segunda-feira qual era o seu programa de vida. Então Jesus tinha falado para nós: o Espírito de Deus está sobre mim porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos cativos e também para recuperar a vista aos cegos, para libertar os cativos, os que estão oprimidos, e para proclamar o ano da graça do Senhor. O que Jesus está fazendo? Jesus está proclamando, eis porque Jesus está de sinagoga em sinagoga, e Jesus está curando, Jesus está libertando as pessoas da doença física, Jesus está libertando as pessoas do ataque do maligno também, porque já é a segunda vez que o Evangelho diz que Jesus falava contra os demônios e os demônios conheciam quem era Jesus. Aqui o Evangelho falou muito claramente que os demônios sabiam quem era Jesus e eles gritavam: você é o Filho de Deus. Então esta é a diferença entre um demônio e um ateu. Um ateu não acredita em Deus e o demônio sabe quem é Deus. Então esta é a grande diferença, em primeiro lugar. Por quê? Porque a força de Jesus, ela é sempre mais poderosa. A força de Jesus é invencível. A força de Jesus, ela não é submissa ao poder do maligno. E o poder do maligno é também aquelas coisas que estão em nós, porque nós não vamos esperar que o maligno vai vir contra nós como uma pessoa de chifre e de rabo e de garfo na mão. Não é assim. Porque muitas vezes é uma força invisível que pode estar em cada um de nós, se nós não tivermos uma vida aonde Deus possa ocupar o espaço. Acreditem nisto: quando a nossa vida não está ocupada por Deus, o maligno ocupará o espaço. Por isso, uma pessoa que não reza, uma pessoa que não invoca a Deus, não pense que ela está livre. Não, ela não está. Vamos nos lembrar daquela passagem que está no Evangelho, quando Jesus fala e Jesus expulsa e fala do demônio e fala que ele sai, mas depois ele pode voltar mais forte ainda. Quer dizer, quando a vida da pessoa, ela não tem os espaços ocupados pela veneração, pela adoração a Deus, quando a vida não tem, digamos assim, uma função de também reconhecer o seu Criador, ou quando não há a mínima referência a Deus, ali o demônio ocupará o espaço vazio, porque ele não está ocupado nem por Deus e nem por nenhuma outra coisa. A força do mal ocupará. Os evangelhos são muito claros nisto. Por isso, esta força maligna, ela causa doenças também. Causa doenças espirituais. Causa muitas vezes depressão. Causa muitas vezes ansiedade. E causa muitas vezes toda sorte de doenças psíquicas que as pessoas não encontram cura por aí, porque os doutores não sabem como resolver, não há remédio que resolva. É uma vida que está vazia, é isto. Aqui o Evangelho diz que quando Jesus curava,
Os demônios vinham fora daqueles que eles curavam, porque eles não estavam só doentes fisicamente, estavam doentes espiritualmente. O Evangelho sempre fala dessa situação. O problema é que as pessoas não conhecem o Evangelho. Este é o problema. As pessoas não leem a Bíblia. Este é outro problema. E não se dão conta daquilo, muitas vezes, que está a perturbar espiritualmente a cada um. Mas Jesus também cura a doença física, assim como curou a sogra de Pedro. E o que é interessante é que quando Jesus curou a sogra de Pedro, aqui o Evangelho diz que ela imediatamente passou a servir. A alegria de estar livre de uma doença física é também o pôr-se ao serviço para servir aqueles que precisam. E Jesus, no Evangelho aqui, no começo, está fazendo o seu ministério em todo lugar, porque as pessoas viam que estar com Jesus era tão bom, que eles não queriam que ele fosse para outro lugar. Quando ele foi rezar, eles queriam que ele não fosse embora dali, mas ele falou: preciso ir pregar em outros lugares. A missão de Jesus é uma missão para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. Não é uma missão só para um grupo. É aquilo que São Paulo falou hoje na primeira leitura, não é? Um planta, um rega e outro faz crescer. Então, quem faz crescer é Deus e nós trabalhamos para Deus. Naquela disputa ali que tinha a comunidade de Coríntios, de quem era melhor. Se era Paulo, se era Apolo, se era esse ou se era aquele, se era fulano ou se era cicrano. Então, Paulo deixa muito claro: quem faz crescer é Deus, é o Senhor que concede a graça. Todos nós trabalhamos para Deus e somos colaboradores de Deus. Não há alguém que seja melhor ou pior, não é? Não há aquele que pertence a esta paróquia e é melhor do que aquele que pertence a outra paróquia. Não é que aquela paróquia é melhor do que aquela que está perto ou vizinha. As pessoas ficam apegadas a essas besteiras. As pessoas ficam apegadas a esta, digamos assim, divisão territorial, como se o reino de Deus fosse uma divisão territorial, como se o reino de Deus fosse dividido em categorias e quem estiver numa certa parte do reino vai entrar primeiro e quem estiver noutra parte vai entrar por último. Não existe isso. A igreja é uma só. Jesus é um só, por isso aqui no Evangelho ele diz: é preciso que eu cure também em outro lugar. É preciso que eu pregue também em outro lugar. Existe um só Deus. Quem se divide, não é? Que gosta desse ou daquele, são aqueles que ficam divididos nos partidos políticos, que procuram fazer uma ideologia. A fé não é uma ideologia. A fé é uma adesão livre a Deus, é um assentimento livre, é aquilo que ensina o Catecismo da Igreja Católica, né? Outro documento que poucas pessoas conhecem, porque também não leem. Então, o Catecismo diz: a fé é um assentimento livre a Deus, quer dizer, você não é obrigado a ter fé, mas se você tem fé, você é livre para tê-la. Então não é uma ideologia. Então não é dividido, a fé não é para te dividir em grupos, para dizer aqui, o meu grupo é melhor. Eu pertenço a esse grupo que faz, por exemplo, esse trabalho na igreja, então o meu grupo é melhor. Eu pertenço a esse grupo que reza o terço, então o meu grupo é melhor. Eu pertenço a esse grupo que é da renovação carismática, então o meu grupo é melhor. Ora, você está no lugar errado, você não está na igreja certa. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus diz: há um só para o qual nós devemos a nossa honra, o nosso louvor. Este é Deus. Há um só que faz tudo crescer. É Deus. São Paulo está falando aqui. E há um só que salva, Jesus Cristo. Quem se divide na igreja como se estivesse numa
campanha política, ou que nem agora que nós vamos ter eleição aqui também, que as pessoas ficam brigando umas com as outras e dizem: o meu candidato é melhor, o meu candidato é melhor. Ora, isso daqui é lá naquela disputa, aquilo lá é que é uma divisão. Mas a igreja, quando ela é dividida, então o que acontece? Então essa igreja não experimenta a fé em profundidade. Por isso que Jesus no Evangelho diz: eu preciso pregar também em outros lugares, porque foi para este propósito que eu fui enviado. Então, todos nós, quando se trata de receber a palavra de Jesus, todos nós somos como criancinhas, como diz São Paulo aqui na leitura, que ainda não arrebentaram os dentes e nós ainda não podemos comer aquilo que é sólido. Nós estamos crescendo na fé. É isso que Jesus, é isso que São Paulo fala aqui nessa primeira leitura. Porque se nós comermos a comida tudo de uma vez, nós não vamos se sentir bem. É preciso amadurecer na fé, e a maturidade na fé nos traz a consciência de que Jesus traz a boa nova também para nós, tirando da nossa vida as forças malignas que trabalham contra a palavra, que trabalham contra o Evangelho. Que nós sejamos irmãos e irmãs, sempre de ouvidos abertos, para que a palavra do Senhor nos ajude, como diz São Paulo, a criar a maturidade na nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo humildemente o vosso louvor. Santo, Santo. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo,
sois da fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda glória, agora e para sempre. Amen. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And it is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await with hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with our will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always, and with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. Only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Renewed by this bread from the heavenly table, we beseech you, Lord, that being the food of charity, it may confirm our hearts and stir us to serve you in our neighbor, through Christ our Lord. And the Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.